Olá! Hoje nós iremos refletir um pouco sobre o capítulo 27 do Evangelho, intitulado Pedi e Obtereis. Esse capítulo é um verdadeiro refrigério aos nossos corações, porque ele é a expressão do compromisso de Deus para conosco. É quando Deus nos informa que, filhos, não vos inquieteis com medos, com obstáculos, crede, pedi e obtereis. E esse compromisso de Deus explícito a nos ajudar, os Espíritos, quando trazem a Kardec esse roteiro de orientações, eles nos ensinam que esse pedido, essa súplica ao alto, o meio pelo qual nós devemos fazer é pela prece. E aí, o capítulo todo discorre sobre a qualidade dessa prece, né? A eficácia dela, a ação que ela executa. As preces que não são tão compreendidas, as preces que podemos fazer pelos mortos, pelos espíritos sofredores, mas sobretudo nas instruções dos espíritos, eles nos dizem sobre qual o melhor modo de orar. E nos trazem, no último instante do capítulo, uma informação sobre a felicidade que a prece proporciona. Então é um verdadeiro roteiro de como nos aproximarmos do Pai, das instâncias superiores e do atendimento às nossas necessidades. Porém, quando eu estava analisando, e todos os temas que chegam, é uma oportunidade para investigarmos a nós mesmos sobre qual o entendimento que se tem sobre essa palavra escrita oferecida pelos Espíritos, escrita por Kardec e enviada a nós. Qual é o real significado, principalmente nesse momento que nós encontramos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, onde a humanidade atravessa um momento de extrema dor, dúvida, inquietação, perpassado por essa pandemia. O que de fato significa pedir e obtereis? E é nesse sentido que se busca entender, não como um pedido fortuito, não como um pedido que a gente faz a partir de uma personalidade apenas. A prece aqui demonstrada pelos bons espíritos é uma forma eficaz de comunicação com outro mundo. Por ser um processo comunicativo, ele não pode ser um processo apenas verbal, de colocação de palavras e jogadas. A prece é um processo comunicativo sentido. Eu preciso sentir em mim e aí manifestar e aí expressar o pedido. Então, os Espíritos já nos instruem assim, quando você vai orar, a gente não pode ser como um hipócrita, né? Eles dão aqui a instrução do tempo de Jesus, não como uma pessoa que apenas brada aos céus uma rogativa, como se estivesse num lugar de ser atendido. Essa passagem do Evangelho, meus amigos, nos convida a termos mais humildade no momento da rogativa. A prece, esse pedido, essa súplica que fazemos ao alto não pode ser, em momento algum, apenas para uma satisfação de uma materialidade. Hoje nós vemos inúmeros
processos, veículos de mídias sociais informando que você pode ser rico, que você é só pedir ao universo, é só saber pedir. Existe uma energia no universo, uma energia de abundância, porque é criação de Deus e Deus é abundante. Que sim, nós podemos acessar essa instância da abundância do universo e, de fato, aquele que crê não ficará faltando nada. Porém, é uma abundância de vida, como Jesus nos propõe, de vida abundante. O que é vida abundante? É uma vida compreendida, percebida e vivida sobre os preceitos que foram trazidos pelo Mestre Jesus. Então não é só uma rogativa para o personalismo de uma encarnação eu amealhar bens materiais. Sobretudo, pedi e obtereis é um convite a você se preocupar com os bens espirituais. Então a prece é eficaz sim, quando ela é sentida, quando ela é uma rogativa humilde. É um coração que pede ao seu pai, é o coração de um filho que faz uma súplica a seu pai, rogando a intercessão para que se haja adquirido, que se possa adquirir melhora naquela situação. Então toda prece, toda rogativa vai ser atendida, desde que essa súplica ela não seja apenas um peditório, desde que a minha relação com o meu pai não seja apenas um momento de que eu preciso disso, aí eu vou e oro e peço a Deus. E a gente ouve muito no nosso círculo de amigos também dizer assim: eu não consegui, isso aqui eu vou pedir a Deus, que Deus resolva para mim. Vamos entender, somos nós que precisamos compreender que o pedido ele vai ser atendido na medida da nossa necessidade. Então, também está no Evangelho que é ilógico achar que vai nos ser concedido tudo aquilo que eu rogar aos céus. A rogativa ela tem que ter uma finalidade de elevação, de instrução. Então, muitas vezes, o que nós estamos passando, ou na grande maioria das vezes, o que passamos, ele é fruto das nossas semeaduras anteriores e agora da nossa necessidade de fazer essa colheita, seja pela questão da doença, seja pela questão das relações, do financeiro ou de qualquer outra natureza. Então, o meu pedido aos céus é para que eu compreenda e atravesse esse momento. E tem momentos que a gente pede: Senhor, tira isso de mim, está muito difícil. Mas aí no Evangelho tem uma historinha muito interessante, que é um exemplo que se dá de que o homem se acha perdido no deserto e de repente ele quase se desfalece, martirizado pelo sol, pela intempérie do deserto. E aí eis que ele pede a Deus que o assista. Aí o anjo lhe sugere que reúna forças e caminhe por essa via. E aí ele se levanta, reúne, toma ali o caminho que foi lhe orientado sutilmente e consegue chegar a uma região onde tenha água, tenha uma situação mais favorável. E aí esse exemplo é para a gente pensar, no momento em que a gente alcança, no momento em que ele alcançou essa dádiva de chegar a um lugar menos agreste, ele fez o agradecimento a Deus ou ele simplesmente personificou e disse assim: graças que eu tive a ideia de ir por esse lado? Nós muitas vezes fazemos isso, pedimos a Deus, mas no momento em que recebemos a graça da resolução daquele conflito, daquela situação, ao invés de elevarmos o nosso pensamento ao alto e agradecer, obrigado pela inspiração, obrigado pela ajuda dos bons espíritos, nós atribuímos à nossa própria inteligência ou ao nosso próprio esforço ou à nossa própria astúcia o desenvolvimento de A, B ou C tarefa que era para ser executada. Então, o pedido
é um pedido de comunicação sentida a Deus e a resposta também é uma retribuição, um agradecimento. Então nós precisamos aprender isso. O pedido é a ligação que eu tenho com Deus e é por meio dessa prece que eu posso emitir para mim e posso emitir essa prece em favor dos outros. Mas sempre pedindo a espiritualidade que essa prece ela seja compreendida e sentida por mim. Tem um outro trecho muito lindo que diz assim: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado com as forças benéficas desses amigos espirituais. E às vezes a nossa rogativa é meramente intelectual. Pedimos a Deus, mas será que sentimos em nosso coração? E aí hoje pela manhã, ao fazer a minha prece, sobre algo que eu venho meditando, eu ouvi claramente que a prece é uma chave que abre um portal interno do indivíduo, que faz com que ele se conecte com o divino e acesse essa possibilidade porque entendeu que a tarefa, o caminho na carne tem um propósito. E todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todas as alegrias também servem a um propósito. Então eu entendi que a minha prece, ela deveria ser essa chave, e de fato abriu. Eu despertei naquele momento para uma situação que eu vinha orando e solicitando o concurso da espiritualidade, mais entendimento, e naquele momento eu entendi que era comigo, que era essa minha ligação com o alto que precisava ser efetivada. Então a prece tem que ser feita, meus irmãos, com humildade. E aí, no final, quando a espiritualidade nos informa lá por meio das instruções dos espíritos, Santo Agostinho, Paris, 1861, nos informa a felicidade que a prece proporciona. E de fato, quando entendemos essa comunicação sentida com o mundo espiritual, com o nosso Pai, com o nosso irmão, eu viro uma chave interna que abre o portal do entendimento espiritual, de uma abertura, de uma pacificação, da abertura de um entendimento que tudo tem um curso a ser seguido. E eu posso continuar rogando ao alto a intercessão para que me mantenha firme no propósito, para que eu consiga resolver a situação, seja ela física, espiritual ou emocional. E ao final, ouviremos os anjos do Senhor nos dizendo: avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que possamos então utilizar a prece, o pedido, que será sim atendido por Deus na necessidade, na conformidade com o bem maior. Quando eu abrir o portal interno, do meu portal interno, e me ligar a esse mundo invisível e incorpóreo que o meu Pai, que o nosso Pai nos convida a acessar. Então, irmãos, vamos seguir as instruções dos Espíritos. Santo Agostinho nos informando: avançai, avançai pelas veredas da terra e vamos ouvir as vozes dos anjos. Que Jesus esteja em todos os corações, hoje e sempre, nos ajudando nesse caminho para ouvir as vozes dos anjos. Muita paz a todos nós.